Atenção ouvintes, a partir de agora, você acompanha o programa Nova Era, com a apresentação de Roberto Rios, direto de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Salve! Estamos dando início a mais uma edição do programa Nova Era, a natureza como você nunca viu. E a novidade, meus queridos, nessa fase que estamos iniciando, que é a fase racional, é a de que quem raciocina não morre. Por que não morre? Porque em vida já está ligado pela energia racional no mundo racional, o mundo de sua verdadeira origem. Por estar ligado, depois de findar o corpo de matéria, que é animal, que é do chão, muda para o seu verdadeiro mundo. Não morre, meus queridos. A vida continua no seu verdadeiro mundo de origem, por o raciocínio ser ligado ao mundo racional. E o raciocínio é a parte dos que se extinguiram em cima do início da terra e da água nos primórdios da formação desse mundo material. Essa é que é a parte do raciocínio, que é a causa de sermos de origem racional. A parte da matéria é a parte animal, a parte do chão irracional é a parte de cima, dos que vieram descendo e se extinguiram em cima do início da formação dessa degeneração e deformação racional. Para verem que o se conhecer é o tudo do tudo, por conhecer a vida eterna e saber como voltar para ela, para ver que não adianta ter tudo na vida da matéria, de não faltar nada e não ter o principal, que é o se conhecer, porque não se conhecendo continua na fase de animal, na classe de animal, continua na matéria, descendo para as classes inferiores. Então parecia que tinha tudo por não faltar nada. E na verdade não tinha nada, porque terminou tudo em nada. E continua a se transformar em nada, em classes inferiores. E assim traído pelas aparências, por pensar ser o que não é, por não se conhecer. Quem não se conhece, desce, continuando a descer sempre, por estar ligado ao chão, por estar ligado à deformação. Então, continua a se transformar na vida do chão, e sempre em classes inferiores, porque o sêmen é um pingo d'água e a água só desce, e lá vai o pingo d'água descendo sempre para as classes inferiores a qual pertence. Então, o que adianta essa vida do nada? Nada, por tudo acabar em nada. Hoje, na fase racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio, todos passando a se conhecer
e por se conhecerem, sabendo então como voltar para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por serem todos seres de origem racional. E por isso é que estavam todos nessa classe de animal racional. Então, meus queridos, o se conhecer é a coisa principal da vida do animal racional, para que o animal deixe de ser animal livre pensador e passe a raciocinar na classe de aparelho racional. Agora sabem que o raciocínio é que é o ponto vital da vida eterna, dos seres de origem racional. E sabendo disso, todos querem somente raciocinar, para poder voltar para o seu verdadeiro lugar, para a sua verdadeira casa, iluminada pela luz racional. Porque já perderam tempo demais na vida do nada, quando ninguém ainda se conhecia. Já foram homens, já foram mulheres, já fizeram de tudo nas transformações de uma vida para outra. Porque nada se perde, tudo se transforma. Enquanto a fase de animal racional prevalecia, morriam e nasciam novamente na mesma classe. Mas com o fim da fase de animal racional, correm todos aí o risco de morrerem e nascerem em classes inferiores. Na classe de lapidação do animal racional, já fizeram de tudo. Viviam sendo lapidados pela dona do pensamento. Já foram bem lapidados, meus queridos, e por isso já penaram muito, já sofreram muito, já escaparam da morte, já penaram demais, meus queridos. E hoje todos passando a se conhecer e ninguém querendo mais continuar a ser pensador na classe de animal sofredor e mortal. Agora, depois que já passaram a se conhecer, estão tratando de ler e reler a cultura racional para desenvolver o raciocínio cada vez mais. Depois que passam a se conhecer, a vontade é uma só, que é voltar para a eternidade, voltar para o seu verdadeiro mundo de origem. Com a cultura racional, que já está na Terra desde 1935, muitos já estão com raciocínio bem desenvolvido. Já sentem os seus efeitos, uns mais e outros menos. Já fomos todos racionais, puros, limpos e perfeitos, evoluindo em um progresso de pureza. Somos todos oriundos do mundo racional. O mundo que deu consequência a esta degeneração e deformação racional. Porque não há efeito sem causa. Se existe essa natureza degenerada e deformada racional, é porque existe a causa, que é o mundo racional. Daí você me pergunta, e como é a vida no mundo racional? E digo eu, é uma vida completamente diferente dessa degeneração, dessa deformação e poluição racional. É outro mundo, onde os habitantes progridem pela pureza. Habitantes formados por uma massa cósmica de energia racional, uma energia pura, limpa e perfeita. E não são grandes, são pequenos, como uma pérola, mas são ovais
e se locomovem para qualquer parte que desejam ou que seja preciso e necessário estar. Daí você me pergunta, e qual foi o mundo que deu formação ao mundo racional? O mundo racional, como já foi explicado em programas anteriores, ele é de formação própria, natural, formação racional do seu próprio estado natural de ser, formado por menezaromos, formado por virtudes que naturalmente se unem formando uma mecânica racional. O mundo racional nasceu de uma combustão espontânea que gerou uma mecânica pura, limpa e perfeita, e tendo acima ainda outros mundos da mesma natureza e que irão saber quando lá estiverem. Mas mesmo antes de estarmos novamente lá na origem, pela ligação com a energia racional através do desenvolvimento do raciocínio, meus queridos, nós vamos poder conversar com todos os feitos da natureza. Você vai conversar com a lua, com as estrelas, com o sol, com os planetas, com os habitantes do espaço, com os espíritos, com os protetores, com os animais, com os peixes, até com as plantas, porque estando ligado à natureza, estão ligados a tudo, sabe o que todos estão pensando. E assim a natureza, completando o seu verdadeiro triunfo, que é a ligação de seus filhos com a verdadeira mãe. Aí então, meus queridos, vem um longo histórico de esclarecimentos dos detalhes do porquê ficaram assim separados de sua verdadeira mãe e a mãe separada de seus filhos. Aí já viu, né? Não dá para segurar. É aquela choradeira de alegria e de satisfação por todos estarem juntos e unidos com a mãe verdadeira e por estarem salvos eternamente. Então é uma choradeira, mas sem impactos, sem impressões, porque todos já vão estar preparados para isso. E o preparo é o desenvolvimento do raciocínio, é o equilíbrio do amadurecimento do sentimento racional, feito pela cultura racional. Por isso não vai haver nervosismos e nem exagero de emoções. Estarão todos equilibradíssimos racionalmente. E nesse movimento dos que sobem e dos que descem, é o seguinte: os que sobem são os que fazem por onde subir, e os que descem são os que fazem por onde descer. Simples desse jeito. Cada um escolhe o que quer. A vida do encanto é uma, e é a vida do chão, né? E é a vida de baixo. E a vida do desencanto é a de cima, do mundo de origem de todos e de tudo. Os que acham que devem permanecer ainda na matéria, eles continuam em transformações dessa deformação em classes inferiores. E os que desistiram já desse passeio pela matéria, fazem por onde voltar para a sua verdadeira morada, que é o mundo racional. A vida de quem não quer subir é a vida do encantado. É uma vida cheia de vaidades, de ilusões e de fantasias, de sonhos, de ambições, de ganância, de gostos, de vontade
vontades, de passatempos, de perda de tempo, de bobagens e até de asneiras. Então é preciso inverter o nosso procedimento e os nossos costumes para nos adequarmos à vida de cima, que é a vida do desencanto. Nos desligarmos desses costumes que só levam para baixo e nos preocuparmos somente com as coisas de cima. Porque a alegria e o entusiasmo pelo progresso artificial da matéria com que todos viviam lá 100 anos atrás, isso já se acabou e não vai voltar mais. Era um período em que a natureza favorecia as ilusões, os inventos, as modas e tudo mais. Com o apoio da natureza, o pensamento ainda funcionava nesse sentido de ordem, de respeito e de disciplina. Então era um período em que todos viviam mais felizes, mais contentes e cheios de esperança. Mas com a fase atual, é de conscientizar para sair desse mundo, a natureza está incumbida de pôr um fim nas ilusões e em todos os projetos de evolução artificial que foram criados por ela para a lapidação e preparação da humanidade. A humanidade já chegou no seu auge. É preciso entender que na matéria tudo que tem um princípio tem um fim. E que antes do fim existe o auge, o amadurecimento. E o rumo desse progresso material após o amadurecimento, como se dá com uma fruta, é o apodrecimento, é a sua própria destruição. E é por isso que está tudo desmoronando. Para quem está iludido e totalmente envolvido pelo progresso artificial, interromper esse processo evolutivo realizado pelo homem e idealizado pela natureza sem que ele soubesse é inconcebível, no mínimo constrangedor, porque todos acreditavam que essa evolução artificial seria eterna, apesar dos executores serem imortais. Mas a natureza não criou todo esse progresso para perpetuá-lo, porque após o amadurecimento, os artifícios criados para a lapidação prejudicariam a própria natureza, com consequências graves aos seus feitos, como já vem acontecendo aí no mundo e deixando todos alarmados pela grande poluição, pelas doenças novas, pelas armas, pelo envenenamento e o desequilíbrio de tudo. A natureza não criou tudo isso para evoluir o planeta, meus queridos, nem muito menos para poluir e destruir os recursos naturais. Todo esse progresso foi criado com o objetivo de evoluir o animal racional, para tirá-lo da condição de bicho rude e feroz e transformá-lo em um ser humano, tanto em entendimento quanto em sentimento, para que ele possa estar em condições mais próximas e favoráveis da pureza e da perfeição, que é o próximo estágio que a humanidade alcançará com a energia racional através da cultura racional, que passou a vigorar na Terra desde 1935.
Agora, o processo de evolução do animal racional está sendo feito pela energia do mundo de sua origem, que é o mundo racional, que é o único que pode dar a todos a consciência e desenvolver a terceira máquina da cabeça, que é o raciocínio, e retirar todos desse mundo para a eternidade. Porque o melhor que a natureza elétrica e magnética podia oferecer a todos, ela já deu, que foi o alfabeto astrológico e depois o desenvolvimento da máquina da imaginação e o desenvolvimento da máquina do pensamento. Então, meus queridos, ao chegar ao auge da evolução humana, a natureza deu por encerrada a fase de animal racional e deixou de alimentar através do pensamento esse progresso artificial, causando assim a destruição física, moral e financeira do mundo. E os que insistirem nesse progresso, que estão vendo aí que está indo a regresso, serão destruídos sem pena, sem dó e sem piedade. Porque a natureza, ela não negocia os seus direitos. Bem, meus queridos, chegou a hora do nosso momento poético. E logo após a poesia, estaremos de volta com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Portadores da paz. E todos que passaram a se conhecer na íntegra da verdade são de tudo verdadeiros missionários da razão, da harmonia, da verdade. São portadores da paz, da união. São em comum felizes e contentes, como se fossem de outro mundo. Como se dizem por aí, povo feliz, povo de Deus. Quanta alegria viva dentro de cada ser, quantos sorrisos sinceros, quantos olhares verdadeiros. Assim são todos que passaram a se conhecer, dignos do saber viver. Palavras me faltam para tamanha gratidão, por tanto amor, carinho envolvido. Meus queridos irmãos e amigos, a família racional, onde construímos laços de afeto, a harmonia é a certeza de que estamos caminhando lado a lado com a verdade, com a certeza de que quem tem cultura racional, quem a sente como seu ponto de partida, seu ponto de união e fraternidade, tem com quem contar e onde se agarrar. Todos emanam a mesma energia, todos bebem a água da mesma fonte, a fonte da verdade, a fonte da vida, onde a união predomina por todos serem um só raciocínio, um só povo, uma só nação. Todos se confraternizam, sendo a felicidade de um a mesma de todos. Assim caminham os fidedignos filhos de Deus. Então a vida se torna leve, calma, suave, sem demagogias e ideologias criadas pelo pensamento avassalador.
A prática do verdadeiro amor do ser, do se doar, é a constância do dia a dia. Assim, estamos aptos ao aprendizado constante. Aprender é uma arte. Compreender e aceitar é uma dádiva da natureza humana. Aqui, as vestes muito nos separam, por supostos pontos nulos da incoerência, pelo suposto pensar e julgar os valores da vida. E o quão importante é o saber viver. O que nos une é a certeza de que, mesmo ao longe, caminhamos lado a lado. Por um raciocínio ser lógico, ser a certeza, o ponto de união, confraternização e a razão da vida. E todos se integram, se interagem por estar na razão, o ponto do equilíbrio da vida. O respeito mútuo, o se fazer constante. Distância não há para todos que se fazem presentes através da razão, do equilíbrio. Somos nós pontos de apoio, pontos de união. Cada ser em sua essência e todos em um só ser. O ser racional, o ser humano, capacitados na missão do amor, da razão, do levar ao próximo a verdade, a bondade, do ser feliz, emanar e construir laços fraternos. Salve a todos. Por Cláudia Moura. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Voltamos! Por serem todos animais racionais, meus queridos, foi dito que todos têm raciocínio. Mas a função do raciocínio ainda não estava ativada. A natureza só deu a conhecer o nome. O seu funcionamento só é possível agora na sua fase, que é a fase racional, porque o raciocínio depende da energia racional para o seu desenvolvimento. E depois de desenvolvido, a transmissão é diferente da transmissão do pensamento. Porque o raciocínio ele se comunica falando de modo diferente do animal racional. Porque o raciocínio, ele é um habitante do mundo racional que está materializado na forma de máquina do raciocínio. O raciocínio, ele é o causador do aparelho. Ele é o dono da vida. O raciocínio, ele transmite tudo o que quer e conversa sem voz e sem fala dentro da cabeça. E também não é por meios telepáticos. A telepatia do campo elétrico e magnético. Conversarão, se entenderão e se compreenderão sem precisar falar. Semelhante a uma intuição. Tudo que tem vida se comunica, mas de formas diferentes. O bicho é que se comunica falando, mas outros seres usam outros métodos. E o raciocínio consegue entender todas as formas de comunicação. As estrelas se comunicam, a lua se comunica,
o Sol, os planetas, mas o entendimento desses seres, ele é feito por transmissão astrológica, que os antigos da fase de astrologia conheciam muito bem. E o raciocínio conversa com tudo e com todos, onde estiver, para verem o potencial da máquina do raciocínio. E com a vidência racional, também poderão ver tudo e ver todos, até os microvírus energéticos, que são formadores de tudo. Mas quem vive artificialmente, vive contra a natureza. E quem vive contra a natureza não tem condição de sentir nem o término da fase de animal racional e a entrada da fase da racionalização dos povos, que já aconteceu, que na verdade é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não medem sacrifícios e nem despesas, nem tempo, nem hora e nem distância para levar o conhecimento da salvação verdadeira para a humanidade, para todos. Hoje, meus queridos, todos que já passaram a se conhecer estão até felicíssimos e dizem: estamos de posse da maior cultura, da mais elevada cultura dessa galáxia, que é a cultura racional, dos habitantes do mundo racional, com seus corpos de energia pura, limpa e perfeita. E essa energia está materializada na forma de máquina do raciocínio. E chegou a época de desmaterializá-la. E depois de desmaterializada, ela toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural. E já existem muitos que estão com raciocínio bem desenvolvido, porque esses não têm tempo para perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Mas muitos que continuam aí a perder tempo, depois vão ficar arrependidos, porque vão nascer em países muito atrasados para receber a lapidação precisa pelo tempo perdido que não quis aproveitar. Teve tempo de sobra para se desenvolver, para desenvolver o raciocínio e não aproveitou, por viverem aí preocupados com a vida do nada. Esses nascerão outra vez, no meio de muitos atrasados, para serem bem lapidados, para ver se não perdem mais tempo como já perderam. Porque teve tempo de sobra de desenvolver e voltar para o mundo racional e não aproveitou. E por isso vem e nasce aí outra vez, no meio de povos muito atrasados dessa vez, para receber a lapidação precisa. Vai sofrer muito, e muito mesmo, porque valorizou o nada como tudo e se esqueceu de desenvolver o raciocínio para voltar para o mundo racional. Porque o que devia de fazer agora, por ter tempo de sobra, não fez. Não fez por perder tempo com coisas inúteis. Inúteis da vida do nada. O nada teve mais prestígio do que a sua verdadeira salvação. E é por isso que nascerá aí mais uma vez para completar o seu estudo e no meio de um povo atrasadíssimo para ser bem lapidado. Ainda tem essa chance, né? Dada pelo verdadeiro Deus,
de se salvar, de nascer de novo, na condição ainda de animal racional, para dar continuidade aos seus estudos. Porque muitos já estão aí com idade muito avançada e pode não dar tempo de se desenvolver. Pior é se não tivessem chance nenhuma, né? Aí era pior ainda. Então temos que aproveitar o tempo perdido de quando já ainda vivíamos desconhecidos de nós mesmos. Depois que alcançamos esse alto nível cultural, não temos mais tempo a perder tempo com coisas inúteis. Mas nem todos pensam assim. Uns, meus queridos, pensam diferente, por ter grande apego ainda a esse nada. Então esses morrem e vão nascer num lugar bem atrasado. Na África, por exemplo, vai ser um canibal, porque trocou a sua salvação pela matéria, pelo nada, e tendo tempo de sobra para se salvar. Tendo tempo de sobra. Então é preciso que se note que essas pessoas têm tempo de sobra. E o resultado é que, se não aproveita o tempo de sobra que tem, torna a nascer em condições muito piores para ser bem lapidado, porque menosprezou a sua verdadeira salvação. Os que já raciocinam, a conduta é racional, e os que somente pensam, a conduta ainda é artificial, porque estão contra a natureza. A natureza está vendo o procedimento de seus filhos. E um insubordinado, meus queridos, a natureza, como mãe de todos, cobra bem cobrado. O que merece um insubordinado que procede mal? Merece as lições mais amargas dadas por sua mãe natural, que é a natureza, que faz todos assim e mantém todos feitos por ela e governa todos através do pensamento e da imaginação, do sentido da vida animal. A natureza então fica revoltada com o procedimento de muitos. A natureza está lhe botando na mão o mel e o filho está à procura do fel. Renegou por quê? Porque viveu somente para perder tempo com coisas inúteis da vida do nada e que não vai lhe adiantar nada. Quando ele vê, já está nascendo no meio dos canibais, porque mereceu ser um canibal. Mereceu passar por essas provas duras, porque a natureza lhe proporcionou tempo de sobra para se salvar. Mas o tempo foi pouco para tratar das coisas inúteis, o que merecem pessoas dessa ordem, só mesmo passando por uma grande lapidação. E é por isso que existem indivíduos como esses, que são os canibais, indígenas atrasadíssimos, que nunca viram gente. A natureza se revolta com muita razão contra todos esses filhos que têm tempo de se salvar e não aproveitam o tempo que têm. Então, amanhã termina em nada e vai nascer no meio de canibal, passando a se alimentar como uma fera, como um bicho. É por isso que existe essa espécie de criaturas. São pessoas que fizeram por onde ser assim. E quem está desenvolvendo o raciocínio não pode proceder assim, porque está procedendo contra si mesmo. Agora,
Quem não é racional ainda está vivendo como um leviano. Quem é racional mesmo não troca a sua volta para a perfeição por esse segundo mundo de dor e sofrimento de forma nenhuma. Para ver que tem gente para tudo. Na aparência parece ser racional, mas é só na aparência, porque o procedimento é completamente diferente de um racional. E por isso, em primeiro lugar, o nada, e em último lugar, a sua salvação. Porque no íntimo é um verdadeiro bicho, aparentando ser racional sem o ser. E a natureza, dona de tudo e de todos, vendo o procedimento de todos, porque estão todos sendo observados, vendo os que merecem e os que não merecem, vendo os que estão adiantados e os que estão atrasados. Os atrasados são os que valorizam nada, e os adiantados desvalorizam esse nada e estão em busca do tudo, que é tudo verdadeiro. Hoje, diante disto, desse chamado de atenção, muitos vão procurar se corrigir e tratar de aproveitar o tempo que tem para se salvar, porque sabe o que lhe aguarda. E o que lhe aguarda? Nascer no meio dos mais atrasados que existem, que são os canibais. E ninguém quer levar essa lição dada pela sua mãe natural, que é a natureza, que está vendo o procedimento de todos, o corrompimento de todos. Vão abusar dela? Logo dela, ela sabe como cobrar os seus filhos. Como assim? Os selvagens, muitos que vivem atualmente lá na selva, já foram civilizados. E por isso a natureza não negocia seus direitos, cobra bem cobrado. Os insubordinados, muitos que já foram civilizados, hoje estão vivendo lá no meio dos canibais, como um povo atrasadíssimo. Porque cada qual tem aquilo que fez por onde merecer. E a natureza é rigorosa, faz nascer lá, no seu cumprimento de dever, rigorosíssimo. E tem que ser respeitada a qualquer preço, senão ela cobra bem cobrado todos que abusam dela e faltam com respeito a ela. Então, meus queridos, ela cobra porque tem poderes ilimitados para isso. Porque ela é quem fez todos. Para ver que a natureza ela é rígida e rigorosa no cumprimento do seu dever. E por isso não deixa faltar nada para os seus filhos. Tem tudo de sobra. E não sobra mais é porque não estão organizados como deveriam. Se estivessem organizados como deviam estar, a fartura seria demais. Mas a ambição e a ganância, ela prejudica os andamentos das coisas normais. Se seguissem o rumo certo, o rumo racional, meus queridos, a fartura seria demais para todos. Mas agora é que estão começando a conhecer o que é racional. Racional é o equilíbrio total. E havendo o equilíbrio total pelo desenvolvimento do raciocínio, tudo corre bem e o mal não tem guarida. E o mal desaparece, porque racional é pureza, é grandeza total, é fartura, porque é racional, tem equilíbrio para viver, e o animal racional não tem equilíbrio para viver.
Hoje, todos que passaram a se conhecer, muitos, depois dessas recomendações todas, já vão melhorar o seu estado, já vão melhorar o seu procedimento. Se você nasceu no meio dos civilizados, é porque você fez por onde nascer no meio dos civilizados. Amanhã, se você for nascer no meio dos canibais, dos povos mais atrasados, é porque você fez por onde nascer lá. Porque está devendo demais. A natureza é assim. Ela que determina onde você vai nascer. Se vai ser aqui, se vai ser ali, se vai ser acolá. A natureza merece todo o respeito e todos os seus feitos merecem todo o respeito. Porque se não respeitar também os seus feitos, ela sabe como fazer com os abusados, com aqueles que abusam daquilo que não conhecem e não respeitam aquilo que não conhecem. E é por isso que ainda existem esses povos atrasadíssimos. Quando ela quer, faz nascer lá, vivendo como verdadeiros canibais. Porque a natureza tem como cobrar os seus feitos. Hoje, todos que passaram a se conhecer respeitam a natureza acima de tudo, procurando nunca fazer dívida com a dona de seus feitos. Porque depois a natureza cobra todos os devedores, todos os seus devedores. E é por isso que na Terra ainda existem esses povos atrasadíssimos. Lugares terríveis para se viver. Canibais, verdadeiros bichos humanos que devoram uns aos outros. Por que, meus queridos, a natureza fez nascer aí, num lugar desse? Porque alguma coisa fez contra a natureza para resgatar essa dívida tremenda. E muitos pensam que a vida é sua e que tem o direito de fazer tudo o que quer. Ninguém tem o direito de fazer tudo o que quer, porque as leis da natureza devam ser respeitadas. E todo respeito é pouco, principalmente com a natureza. Só abusa com ela quem não a conhece. Quem conhece a natureza respeita acima de tudo, porque ela é a dona de tudo. E ninguém como a dona de tudo para saber cobrar os seus devedores. Como estão cansados de ver os exemplos que se passam na vida terrena. Passam exemplos às vezes fortíssimos. Tudo feito por quem? Pela natureza. Nem todos nasceram para serem felizes, devido a essas dívidas contraídas em outras vidas passadas. Já viveu aqui na Terra, pessoas que só plantaram mal tornam a nascer para resgatar as dívidas do passado que contraiu, para ver que a natureza não perde nada e a cobrança dela é infalível. Demanda, às vezes, do passado refletem no presente de novas vidas, chamam de karma, porque tudo se transforma de uma vida para outra. É por isso que muitos nasceram só para sofrer e não sabem por que estão sofrendo tanto. Por isso, querido ouvinte, não faça ao seu próximo aquilo que não quer para si, porque o que fizeres ao próximo, a natureza cobra. Porque a natureza é que é a dona de todos. E por isso é que nasce aí cegos, mudos, surdos, aleijados, resgatando dívidas que fez em outras vidas nessa galáxia. É por isso que existe a lei do retorno. Retorna a nascer
para pagar o que deve. Aí está a lei do retorno. E a natureza cobra sem pena, sem dó e sem piedade. Então, quem conhece a natureza não quer brincadeiras nem abusos com ela. A natureza é quem comanda e mantém tudo. E quem é você? Não é nada. Um nada com aparência de tudo ser. Dependente da natureza para tudo, para viver. E aí está quem é a natureza e quem são vocês. Quem somos nós. Quem não respeitar a natureza está perdido. E quando a dívida é demais, desce de classe. Vai ser irracional, porque vive já como um. Principalmente os que se recusam a se conhecer. A natureza, como dona de seus feitos, aí está para cobrar os malfazejos. E por isso amanhã morre e nasce aí como um mendigo, como um miserável, resgatando os males anteriores. Por isso é que existem pequenos e grandes, porque cada qual tem aquilo que fez por onde merecer. E a mãe natural está aí para cobrar as monstruosidades dos filhos. Se não fizessem por onde ser assim, não seriam. Então, quem é racional mesmo, meus queridos, se conduz na vida amando o seu próximo como a si mesmo e fazendo o bem e não olhando a quem. E não tem tempo para perder com as coisas da vida do nada. Agora, os que não são racionais procedem diferente. Até estudam a cultura racional, mas por obrigação. E quem é racional estuda por necessidade, porque quer voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito. Habitante da eternidade no primeiro mundo. Por obrigação, não aprende de nada, e por necessidade aprende tudo. Quem estuda por obrigação é difícil voltar para o mundo racional, porque estuda obrigado, contra a vontade. Ainda ama a sujeira e o mau costume. Só pega no livro porque está com medo de botar chifre e rabo, pegar no garfão, aí tem medo. Mas ainda não se desiludiu desse mundo de matéria, onde todos são sofredores e mortais. Os que estudam por necessidade, meus queridos, é que são os verdadeiros racionais, que têm interesse em desenvolver o seu raciocínio, e por isso muitos aparentam ser aquilo que não são, e com o tempo, às vezes, provam mesmo que não são. Como muitos têm visto alguns virarem até as costas para sua verdadeira salvação, mesmo sabendo já com consciência o que lhes espera, o que lhes está aguardando, que é se transformarem em classes inferiores. Então, erram com consciência. E errando com consciência, sofrem dobrado. E somente a mãe natural de todos para dar o corretivo aos que erram com consciência de que estão errando. Somente ela pode corrigir os grandes erros dos seus filhos. E por isso fez todos assim, com essa vida provisória e passageira, por ninguém ser desse conjunto elétrico e magnético. Então, por isso, nasce, cresce, refloresce e desaparece. Por isso é que há essa diferença entre todos. Mas agora, com o desenvolvimento do raciocínio, é que haverá o equilíbrio de todos. E pelo equilíbrio haverá a união de todos,
porque o raciocínio une, é o pensamento que divide. Bem, meus queridos, chegou a hora do nosso momento musical. E logo após a música retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. De sol invadir o esplendor da manhã, brancos lençóis, bacia e bronze contrastando ao neon, sensação de alquimia, esplendor e nostalgia. Corpos soltos no ar, sem medir nem pesar. Lá vem o sol, derramando luzes sobre a manhã. Raios de sol sobre a pele, o ouro de um talismã, uma luz que irradia, despertar de um novo dia, brisa leve no ar, um frescor, um olhar. De sol, energia viva como você. Além do sol, outras vidas, outro amanhecer. Sensação de alquimia, esplendor e nostalgia. Corpos soltos no ar, sem medir nem pesar. Lá vem o sol, derramando luzes sobre a manhã. Raios de sol sobre a pele, o ouro de um talismã. Lá vem o sol, derramando luzes sobre a manhã. Brancos lençóis sobre a pele, o ouro de um talismã.
voltamos a apresentar o programa Nova Era. Agora, meus queridos, é que estão passando a se conhecer. Os racionais levando a sério o que é de sério e os que não são racionais acompanhando os que são racionais, para se tornarem racionais também. O ruim andando com o bom acaba sendo bom também. E esse é o caso dos pensadores, que quem já raciocina é uma coisa, e quem ainda está pensando é outra coisa. Quem ainda está pensando e imaginando está propenso ao desequilíbrio. E quem está raciocinando já conta com algum equilíbrio. Quando todos estiverem raciocinando, meus queridos, que beleza será o mundo, porque haverá paz, amor, fraternidade e a concórdia universal brilhará. Porque só o raciocínio é que pode endireitar a vida de todos, por ele ser o dono da vida. O problema é que inventaram esse estado artificial como sendo natural, e agora todos estão dependendo dos artifícios para viver. Mas quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, a vida será outra. Mas enquanto estiverem ligados a essas duas energias do chão, continuarão a ser lapidados por essas duas máquinas de lapidação. Para ver que até hoje a natureza está cobrando o grande abuso que se iniciou com a deformação da planície, que era pura, limpa e perfeita e que ainda não estava pronta para entrar em progresso. Mas só está cobrando de quem não quer reconhecer os seus erros. Porque com a cultura racional chegou também o perdão para todos que fizerem por onde voltar. Mas antes era a lei do olho por olho e dente por dente. Vejam que lapidação, já foram lapidados em 21 eternidades. Para ver que a natureza cobrou o tributo do erro dos seus filhos e não perdoava. Diz o racional superior nos livros que o certo e o correto não perdoa. Tudo segue pela lei de causa e efeito, e é por isso que nessas 21 eternidades de existência viemos todos sendo lapidados pelas consequências do que fizemos anteriormente. O racional diz que a vida de erros não pode ser aceita como certa, e para quem vive desconhecido de si mesmo, todo erro é válido, tudo é válido. Não se pode admitir uma vida de erros como sendo algo certo, e muito menos admitir uma aberração dessas como sendo uma vida verdadeira. Porque o verdadeiro natural de todos é que é o certo. E por isso lá na origem não existe sofrimento e nem morte. Mas da mesma maneira que esse mundo foi concebido, meus queridos, fazendo aí uso da liberdade que sempre tiveram, como até hoje fazem, tinha mesmo que dar no que deu e não foi por falta de aviso. E o primeiro mundo, assistindo a tudo isso, tratou de organizar esse segundo mundo com essas duas energias do chão, que são duas máquinas de lapidação, de sofrimento e morte, mas organizou de uma forma que todos pudessem voltar para o estado natural por meio de quê? Da morte. Tudo se transformando de máquinas velhas para máquinas novas, e daí novas gerações para o aperfeiçoamento mais rápido da imaginação e do pensamento de todos até a fase atual, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer dizem, até que enfim chegou o fim de sermos assim. Animais racionais, pensadores, sofredores e mortais. Hoje todos que passaram a se conhecer, os que estão em dia e corretos com o conhecimento, esses não têm dificuldade para viver, porque o conhecimento vai afastando as dificuldades de todos, aqueles que já passaram a se conhecer. Com o pensamento, ninguém está resolvendo mais nada, como até hoje ninguém resolveu nada pensando.
E por isso a mortandade continua grande no mundo inteiro. E no raciocínio é que se encontra a solução para tudo isso. Essa é a propaganda que tem que ser feita para o extermínio dos males da humanidade. Propagandas de todas as formas, jeitos e maneiras para pôr termo a todos os males que estão destruindo a humanidade. Mas muitos querem ser racionais, meus queridos, mas não fazem por onde. A pessoa, para voltar para o seu estado natural, tem que abolir as coisas inúteis da vida do nada. Olha bem, as coisas inúteis da vida do nada. Não as coisas de importância para a sua sobrevivência. Refiro-me às inutilidades, coisas irrelevantes que não contribuem em nada, ou pior, às vezes são prejudiciais à vida. Porque nem tudo, meus queridos, pode ser feito à vontade de ninguém. Porque a vontade de quem passou a se conhecer é a de desenvolver as suas capacidades racionais para poder regressar para a eternidade. E os que não quiserem aproveitar essa porta aberta pelo verdadeiro Deus, por livre-arbítrio, o que acontece? Vai nascer aí, outra vez, em condições muito mais desfavoráveis, em tribos atrasadíssimas para pagar o seu descaso com as coisas sérias. E se o abuso for demais, vai descer de classe, porque a cobrança ela é certa, é justa. Então quem quer voltar para o seu estado natural tem que fazer por onde. Se não fizer por onde, não volta mesmo. Mas quem faz força para sair desse paraíso de sofrimentos e tormentos, sai mesmo. E a energia racional são os habitantes aí do mundo racional que estão ligados a todos que passaram a se conhecer. E por estarem ligados aos habitantes do mundo racional, todos sentem que tem com quem contar e onde se agarrar. Essa é que é a energia racional, é a ligação de todos com os habitantes do mundo racional. Então, para simplificar e para um melhor entendimento, fala-se que todos estão ligados à energia racional. São eles que tratam das soluções dos casos de todos que estão ligados a eles, que são os que passaram a se conhecer e que colaboram com a salvação da humanidade. E os corpos deles são de massa cósmica pura, limpa e perfeita, de cor prateada, que são essas luzes que muitos estão cansados de ver aí, luzes brilhantes, prateadas, que são vistas em todos os lares, nas páginas dos livros e no firmamento, aí fazendo evoluções para chamar a atenção da humanidade para a fase racional, aparecendo de uma infinidade de formas, jeitos, tamanhos e maneiras, e às vezes de cores diferentes também, como discos voadores, para dar a entender à humanidade que existe vida extraterrena. Mas não são habitantes de outro planeta, são habitantes de outro mundo. E para entrar em contato com eles, basta o desenvolvimento do raciocínio. Eles só se comunicarão com os habitantes da Terra depois que desenvolverem o raciocínio. Depois do raciocínio bem desenvolvido, é que está pronto para se comunicar com os habitantes do mundo racional, para que tudo ocorra de forma natural, sem sustos e sem abalos. Mas todos chegarão lá muito rápido, nesse momento esplendoroso, porque a fase é racional e não custa nada para alcançar. Bem, meus queridos amigos do programa Nova Era, chegamos ao final de mais uma edição. Se você ainda não é inscrito nesse canal, para se inscrever é fácil. O botão para se inscrever está logo abaixo do vídeo e ao lado dele tem um sininho. Clique no botão de se inscrever e clique no sininho ao lado. Ao clicar também no sininho, você irá receber as notificações da estreia de novos vídeos. Não deixe de curtir, de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e parentes e de comentar. O comentário, ele é sempre muito importante para esse canal.
E também não fiquem tristes pelo fim dessa edição do programa, porque domingo que vem estaremos juntos novamente, estreando uma nova edição sempre às 15 horas, nesse mesmo canal e nesse mesmo programa. Nova Era, a natureza como você nunca viu. Você ouviu o programa Nova Era com Roberto Rios.